Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Estamos aqui nos preparativos iniciais para a segunda parte do nosso estudo, que é sobre nas voragens do pecado e nas voragens do pecado e mitologia grega. Então aguardamos aí enquanto os nossos amigos vão se achegando, agradecendo desde já todos os que estiveram conosco na noite de ontem, em que a gente traçou as primeiras linhas iniciais a respeito da vida da Dona Ivone, lá no ano 40, junto com Sacarã. Tecemos alguns comentários sobre a mitologia grega e a tragédia de Édipo Rei. E hoje vamos nos concentrar no livro Nas Voragens do Pecado. Li alguns comentários, gostaria de deixar aqui algumas apreciações, né, que me foram colocadas quando o Pedro Camilo diz que há romances e romances, né? Quando eu discuti a importância do romance, discutia não, en passant, falei sobre a importância do romance no movimento espírita. Logicamente, né? Eu me ative e pensei quando falando isso dos médiuns e dos livros clássicos, dos romances clássicos do espiritismo, de Chico Xavier, da Dona Ivone, de Zilda Gama, né? Estava me referindo a esse tipo de romance, com certeza. Hoje em dia tem uma quantidade imensa e aí temos que seguir o que Paulo nos ensinou, né? Ouve de tudo, retende o bem. Quando a gente lê Dona Ivone, Chico Xavier, Zilda e alguns outros, a gente pode relaxar, né? Podemos aproveitar de muita coisa boa. O Flávio deixou um comentário também muito interessante que nós vamos cobrar, estamos aqui ansiosos para que ele compartilhe conosco o seu encontro com a dona Ivone do Amaral Pereira, né? Aguardamos aí esta oportunidade e quem sabe depois da reclusão social a gente possa encontrar e vai compartilhar conosco, né? Então, o meu agradecimento a todos. Outra coisa também, que é Bittencourt Sampaio, eu tinha esquecido o nome dele, vários colocaram, me perdoe, eu não estava conseguindo ler, né, a respeito dos comentários. Hoje eu já consigo ler aqui no meu celular. Então, e também uma amiga que eu fui infeliz quando falei que ele era médico. Ele não foi médico, ele era um homeopata, né? E tinha uma farmácia e recebia através dos espíritos as fórmulas, né, que ele desenvolvia de homeopatia e distribuía para todos os que estavam junto, necessitados lá da cidade de Sacramento. Então, e uma outra coisa também que eu me equivoquei. Boa noite, Flávio, seja bem-vindo. Já falei de você aqui, estamos aguardando aí seu compartilhamento sobre o seu encontro com a Dona Ivone, hein? Eu falei da noite de São Bartolomeu e foi 24 de agosto de 1572. Me parece, quando eu falei 1580, me equivoquei. Tá? É 1572, que é a base do nosso livro, especificamente aqui no dia 20 de outubro, né? Quando começa o livro. E um abraço aí para todos. E vou fazer uma pequena leitura, já está faltando alguns minutinhos, para dar introdução ao nosso estudo desta noite, né? Então, Franci Rocha, Ana Lúcia Peçanha, sejam todos bem-vindos. Agora eu estou lendo direitinho o celular. Gracinha, Santos Passos, boa noite a todos, que possamos aproveitar esses instantes. Silvinha Duncan, para poder aproveitar ao máximo todo o conhecimento e ensinamento que a Dona Ivone trouxe para nós. E é tão importante
nos dias de hoje, né, em que a mediunidade e os estudos doutrinários e os básicos são fundamentais para dar sustentação. Elizabeth Zien, muito obrigado a todos. Então eu vou ler um poeminha pequeno de Maria Dolores para a gente dar início aos nossos estudos. Diz assim: nas mágoas, nos desenganos, nos desgostos, nas doenças, nas horas duras ou tensas, em que te dás ao dever, na menor tribulação, muito mais que se imagina, a providência divina é luz a te socorrer. Maria Dolores, pela psicografia de nosso grande médium Francisco Cândido Xavier. Então vamos rogar aos espíritos superiores, aos espíritos que se dignam a nos acompanhar nesses instantes em que nós paramos a nossa vida para refletir sobre os ensinamentos dessa doutrina bendita e consoladora que vem sendo o arrimo das nossas vidas. Que eles nos envolvam, abram a nossa mente, mas muito mais possamos abrir os nossos corações para elevarmos-nos até a vibração da Dona Ivone, de Charles, Dr. Bezerra, Chico Xavier, todos os trabalhadores da Escola de Jesus Cristo, né, para que possamos juntos absorver da melhor maneira possível os ensinamentos e que eles, ao adentrarem no nosso corpo, possam trazer luz para que a transformação efetiva se dê dentro dos nossos corações. Fica conosco, Jesus, através desses mensageiros em cada lar de todos aqueles que nos acompanham esta noite. E assim damos por iniciado, né, os nossos estudos da segunda parte. Rosane e Leidinha, sejam todos bem-vindos. Segunda parte do nosso seminário Nas Voragens do Pecado. Lógico, mais uma vez, um pequeno esclarecimento. Não vamos poder contar toda a história da Dona Ivone, nem é o nosso objetivo fazer isso, né? O ideal é que todos possam ler. Quem não leu, leia. Quem leu, releia. Né? Quem já releu, leia novamente de forma minuciosa, porque é muito conhecimento, né? É muito exemplo prático, porque o importante é que tudo isso reverta para a nossa vida atual, para que nós possamos dar efetivamente passos decisivos na nossa vida. Então, o que eu gostaria de começar falando hoje da Dona Ivone, uma frase peculiar que diz assim: possuo um terrível privilégio de conhecer minhas existências passadas. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente está muito atrás, né? A gente quer olhar para trás, a gente quer saber quem nós fomos, né? É uma mística que acompanha o espírito. Às vezes pessoas, você sabe o que eu fui no passado? Tem como descobrir? Algum espírito fala? E nós nos preocupamos muito com o nosso passado. O importante é reconhecer que se nós temos o esquecimento, foi pela bondade divina, para que mais leve, soltos, e a vida da Dona Ivone vai nos conclamar a isso, né? Sem relembrar efetivamente, porque sem relembrar aqueles que nos machucaram, nós temos dificuldade de nos harmonizarmos com ele. Imagina se soubéssemos disso. Então, ela vem através desse exemplo dizer que ela lembrar o passado, e isso nós encontramos também nas recordações da mediunidade, né? O espírito Charles falando com ela que uma das provas da sua vida era reconhecer, porque desde a sua infância, a sua pequena infância, aos 2 anos, 4 anos, ela via os espíritos, ela via o Charles, ela via o Roberto de Canaleiras, ela acompanhava em todos os momentos essa comunhão com a espiritualidade. E depois, como eu disse ontem, trouxe em forma de caridade, né, a sua vida, abriu a sua vida para nós, para que hoje nós estivéssemos aqui imiscuindo, entrando nos meandros, né, para aproveitar o seu exemplo em relação à nossa vida. Então, nas Voragens do Pecado, antes da gente começar, tem um texto muito importante que diz assim:
está na abertura, aos que sofrem, né? Por quê? Qual o objetivo deste livro? Mais do que contar a vida da Dona Ivone. E se ontem nós falamos lá em Sacarã, em Charles, né? E Lígia, que era a Dona Ivone, hoje nós vamos nos deter um pouquinho mais em dois outros personagens, que é Ruth Carolina, que é a Dona Ivone, e que é Luiz de Narbonne, o Cavaleiro da Fé, que é Roberto de Canaleiras, né? Que agora passa a fazer parte, tanto esse como nos outros livros. Quais são os outros? Os Cavaleiros Lumière e o Drama da Bretanha. Né? E depois aqui, enquanto Dona Ivone, ele foi um espírito que o auxiliou na sua mediunidade, na sua psicografia, porque ela recebia, né, também receitas homeopáticas sob a influência do espírito Roberto de Canaleiras. E deles é que eu vou falar um pouco mais. Mas por quê? Porque como foi que aconteceu? E olha que interessante, ela começa a primeira frase do livro, no dia 23 de abril de 1957. O que aconteceu no dia 23 de abril de 1957? Um acidente ocorreu com ela, mas ela não entra em detalhes desse acidente. Então, compulsando este livro aqui que nós temos do nosso amigo Pedro Camilo, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, ele esteve conosco aqui ontem, está hoje morando em Portugal fazendo seu doutorado, nós encontramos ela explicando que ela morava em Belo Horizonte. E no dia de São Jorge, 23 de abril de 1957, numa terça-feira, ela foi convidada por um amigo seu a dirigir uma reunião de desenvolvimento mediúnico. Ela disse que nunca foi afim de desenvolver reuniões que desenvolviam na prática a mediunidade. É uma peculiaridade dela que nós não vamos discutir nesse momento, mas é muito interessante. Ela diz assim, eu já nasci médium. Né? Então, a ideia é, ou você é médium ou você não é. E como eu disse ontem, o processo de desenvolvimento demanda o quê? Demanda séculos, demanda reencarnações, de apurar a nossa sensibilidade para entrar em contato com a espiritualidade que está ao nosso redor, saber lidar com ela e aproveitar da melhor maneira. Com qual objetivo? Aprimorar a nós próprios, sedimentar em nosso íntimo, a cada dia, a cada circunstância, o castelo do Evangelho de Jesus, né? Do amor na sua prática. Então, ela foi convidada e Dr. Bezerra de Menezes, que sempre ela chama de segundo pai, que o auxiliava em todas as suas circunstâncias relacionadas à sua mediunidade, ele então falava, não vá, minha filha. Mas ela assumiu a responsabilidade de ir e diz que durante o dia, desde que acordou, ela não pegou no Evangelho, não fez uma oração, ela ainda morava com a sua irmã numa casa ao fundo, né, num quarto ao fundo, e ela então passava uma roupa, e por incrível que pareça, a roupa que ela escolheu para ir na reunião era preta, calça preta, camisa preta, até que ela entrou no corredor para atingir o portão da frente da casa para ir à reunião. E ela diz assim, quando comecei a penetrá-lo, o corredor, vi perto de mim um vulto que me pegou pelo pescoço. Como isso pode acontecer? É a questão da mediunidade, como eu disse ontem, ela tinha a questão da materialização. Existem outros casos muito interessantes, porque a mediunidade dela era muito positiva e as energias que ela emanava através do ectoplasma permitiam que os espíritos tivessem acesso à sua vida. Então diz assim, arrastou-me e atirou-me com uma força medonha de encontro a um portão que abria para a rua. Desnecessário dizer que fraturei o braço. E olha que interessante, tive a ocasião de ver-lhe a contraparte fluídica. Ela viu, né, o seu braço fluídico, né, que estava ali quebrado. Ela teve apenas forças para chamar o seu cunhado, né, o marido da sua irmã. Então ela como que desmaiou e quando acordou já estava em casa e estava com o braço fraturado. 3 dias depois apareceu para ela Dr. Bezerra de Menezes, né? Ela estava numa cadeira e Dr. Bezerra disse assim, minha filha, eu avisei a você que não fosse. Você sofreu o mínimo para não sofrer o máximo.
Então, duas coisas interessantes, rápidas, que não é o objetivo da noite de hoje, é que nós falamos ontem do templo de Delfos, nós falamos ontem em relação aos médios, aos espíritos, e a gente recorre aos espíritos para que eles possam nos auxiliar, para que eles possam nos aconselhar, e muitas vezes nós não aceitamos, nós não entendemos a resposta dos espíritos, e muitas vezes a resposta é o silêncio, outras vezes vem através de símbolos, e a gente se perde nisso, porque a gente quer que apenas que os espíritos confirmem aquilo que é o nosso desejo. Mas muito mais do que o nosso desejo, o importante é o bem coletivo, ainda que seja para nós mesmos. Então, Dr. Bezerra avisou, não vá. Ela foi, assumiu as consequências. E aí, qual que é o toque que o Dr. Bezerra disse? Ela quebrou o braço, aconteceu o mínimo para que não acontecesse o máximo, porque talvez se ela fosse, ela poderia, através da sua mediunidade, eram mais de 100 médiuns que ela ia coordenar, ela entrar num processo obsessivo, quiçá perder a reencarnação. Isso daí são ilações da nossa parte, a gente não sabe o que é, mas o Dr. Bezerra falou, aconteceu o mínimo. Então, quando acontecer alguma coisa na vida que nós não estamos esperando, que é inesperado, em qualquer circunstância, ainda que seja uma coisa muito boa, né, e que estejamos indo para o centro, ela estava indo para um trabalho mediúnico num centro espírita de Belo Horizonte, que o presidente era amigo dela, que a convidou com muito carinho. Aconteceu o mínimo. E que a gente possa trazer, levar isso para a nossa vida. Tudo que acontece conosco é o mínimo possível para que o máximo não aconteça. E nós vamos ver durante todo esse processo aqui, né? Nós vamos ter oportunidade de ver os espíritos interferindo na nossa vida, auxiliando, aconselhando Dona Ivone, aconselhando Otília, aconselhando Luiz de Narbonne. Mas muitas vezes fazemos ouvidos moucos e aí o que acontece? A gente sofre as consequências dos nossos atos. Isso é o processo da evolução. Mas logo depois que ela encontrou com o Dr. Bezerra, quem apareceu para ela foi Charles. E aí retirou-a num processo de desdobramento e falou que iriam escrever, que ele iria escrever através dela um livro, que era esse, Nas Voragens do Pecado. E ele diz assim: narrar-te-ei a triste história de um coração que ainda hoje, ou seja, em 1957, não conseguiu perdoar e esquecer integralmente a dor de uma ofensa grave. Então isso ocorreu em 1572, ela estava em 1957, mais de 400 anos, ou por volta de 400 anos, e ela não conseguiu perdoar. Então esse livro, a essência, qual é a essência desse romance, da história de Dona Ivone? Perdão. Pela dificuldade que ela teve de perdoar, estava carpindo, ainda que no século XX, nessa última encarnação como Dona Ivone do Amaral Pereira enquanto médium, as consequências, não todas, mas algumas consequências daquilo que aconteceu com a família dela, não aconteceu com ela diretamente, fisicamente, aconteceu com a família dela, né, que foi morta, que foi chacinada pelas mãos de Luiz de Narbonne, o capitão da fé. E é isso que conta a história. Mas qual é o principal? Se a gente não pudesse falar mais nada e fosse acabar o seminário aqui, fosse acabar o nosso estudo, perdão. O perdão ele é importante. Mesmo hoje, através do nosso conhecimento, dos estudos, a gente entenda que perdão não é basicamente esquecer, mas ressignificar. O perdão é um processo em que a gente se sente ofendido, em que a gente desenvolve a raiva, depois a reflexão, e depois a ressignificação. Então tudo é um processo dentro da nossa vida. Ela não resistiu a este processo. Então, vamos dar início a essa história, né? Nas voragens do pecado, que até hoje desperta a nossa mente, desperta as nossas emoções em relação ao perdão. O que aconteceu com eles moravam no nordeste da França, né? Lá perto da Alemanha. Então, era uma família constituída de vários irmãos. Era o Carlos Felipe II era filho, né? A esposa, vários filhos. E a filha mais nova chamava-se Ruth Carolina. Eles aderiram à reforma luterana, né? Mas como eu disse ontem, eu te repito, eles eram cristãos, eles eram amantes do povo, eles faziam a caridade, eles auxiliavam o próximo, né?
eles eram efetivamente, na prática, né, a figura do cristianismo que todos nós estamos buscando, do cristianismo primitivo, que mais do que falar, ela vivenciava, né? E o Carlos Felipe II, que era o irmão, que quem é Carlos Felipe II? Charles, né? Não mais como marido, não mais com um amor humano, mas um amor que desejava de Ruth Carolina, porque ele teve a oportunidade de dizer que acima de todos os seus familiares ele amava em especial Ruth Carolina. Podemos ousar, né, porque tudo é ousadia, dizer que ele reencarnou com esse propósito inicial, com esse propósito fundamental de auxiliar, de dar as bases para que ela desse passos decisivos no seu processo da evolução. Além de coroar desde lá Sacarã, quando ele era mendigo, após o suicídio dele, que ele ouviu falar de Jesus. E teve esses 2000 anos, não, 1500 anos, né? Depois, em 1572, coroou porque ele morreu em nome de Jesus. E é tão interessante, porque ainda hoje o que nós buscamos na vida? Nada de dor, nada de sofrimento, nada de testemunho. A gente deseja dos espíritos a nossa vida pacificada, que não haja problemas, ou que houver algum problema, que eles nos dirijam, que eles nos esclareçam, que eles façam por nós, que eles abram os nossos caminhos. E se isso acontecer, somos crianças ainda em Cristo, como disse Paulo. Porque para a criança que você tem que tutelar todos os seus hábitos, todas as suas atividades, tudo aquilo que ela está, né, ali. E isso significa um livre-arbítrio ainda restrito. O objetivo é que nós possamos caminhar com os nossos próprios passos, tomando as nossas próprias decisões, assumindo as consequências dos nossos atos. E sob a influência, aí sim, sobre o conselho desses espíritos, nossos irmãos mais avançados, como aconteceu com Ruth. Então essa família morava lá. E aí, em 24 de agosto de 1572, foi sob os auspícios de Catarina e o seu filho, que era o rei Carlos IX, a noite de São Bartolomeu, onde eles queriam, eram católicos, mataram, né, ensanguentaram Paris, a França, com a matança dos huguenotes. Quem que eram os huguenotes? Eram aqueles que, vinculados a Martinho Lutero, né, e Calvino, faziam o quê? O protestantismo, né, que protestava contra várias ideologias da Igreja Católica Apostólica Romana, que durante muitos séculos influenciou as nossas vidas. E aí chegou para o capitão da fé, para o Luís de Narbonne. Quem foi Luís de Narbonne? Quem era Luís de Narbonne? Vamos falar um pouquinho da vida dele aqui, depois nós vamos adentrar na sua personalidade. Ele era um filho bastardo do rei, né, do marido de Catarina de Médici. Então ela já não gostava dele. Por quê? Temia que ele assumisse o trono e aí a sua família, os seus filhos de sangue, filhos da sua carne, iriam perder o seu reinado. A sua mãe foi uma espanhola, ele nasceu com uma mãe espanhola e foi abandonada na igreja para ser cuidado. E quem foi o seu pai espiritual? Quem o auxiliou? Quem encaminhou toda a sua vida, toda a sua formação enquanto criança? É um espírito chamado Monsenhor B, que também vai ser muito importante e vai fazer parte do livro No Cavaleiro de Lumière, só o drama da Betânia que não, aí ele não faz parte. Mas muito importante nesse processo, inclusive como auxílio emocional de Narbonne. Narbonne era um cavaleiro, era um atleta, era muito inteligente, era muito disciplinado, era muito orgulhoso em relação à igreja. Nós vamos ver as consequências desse seu apego demasiado a uma instituição humana que não é divina, né? Porque não é a própria divindade, é apenas a materialização, o processo da socialização que nós precisamos e colocamos o nome de Deus. E o quanto isso vai sofrer, vai acarretar na sua vida. Tudo isso nós vamos conseguir compreender. Então, ele foi um dos auxiliares diretos da Catarina de Médici na noite de São Bartolomeu, na matança dos huguenotes. E chegou para ele um pedido. Para quê? Para que uma família, que era a família Bittencourt de la Chapelle, de Carlos Felipe, de Ruth Carolina, que no nordeste da França, que iriam, né, estavam
professando a reforma, a grande reforma luterana. E ele então, né, nós vemos a primeira interferência da espiritualidade de forma indireta para que ele pudesse o quê? Não cometer o massacre que ele fez. Por quê? Né? Ele foi até lá com o seu cavalo, com a sua tropa, subiu as escadas do casarão, todos estavam em reunião, Carlos Felipe estava lendo o Sermão da Montanha, fazia os seus comentários, saiu do púlpito, se dirigiu a ele, estendeu as mãos e disse: eu estou aqui. Se tiver que acontecer alguma coisa, que aconteça comigo, ninguém tem nada com isso. E ele então mata todas as pessoas que ali estavam, homens, mulheres e crianças. Né? Essa é a essência que é a raiz do processo da Ruth Carolina, do processo da vingança dela, né, e do não perdão dela. Mas vamos retornar um pouquinho como isso aconteceu. Né? Porque o rapaz, um homem, chegou para ele falando que ele tinha recebido uma notícia, uma denúncia de que uma família estava lá no nordeste da França vivenciando a reforma luterana. E ele diz assim, Luiz de Narbonne, olha como é que era racional: minhas atribuições não se estendem às províncias, Senhor. Deverias antes encaminhar vossas queixas e observações ao governador da circunspecção em apreço. Eu não tenho nada com aquilo lá. Né? Existe o responsável, o governador daquela região. Não. E aí vem um primeiro chamado à sua consciência. Ele diz assim: já o fiz, conde, o senhor, mas não levaram em considerações as nossas justas exposições, declarando-nos que os Bittencourt de La Chapelle são humanitários e inofensivos, elementos justos e úteis a Deus e amigos do bem e das populações necessitadas. Quando a verdade é que tais como são perseguem a igreja de forma incansável, desviando nossas ovelhas ao redil. Então, a primeira informação que ele tem dessa família é que são pessoas boníssimas, amigas, humanitárias, inofensivos, justos, úteis a Deus, amigos do bem. Mas isso não o comoveu. Não comoveu. Né? O que tinha dentro do seu espírito? Quais eram as mágoas? Quais os sentimentos que ele trazia dentro de si para desenvolver com esta família, cujos atributos são os melhores possíveis? Um tal rancor que ele chega lá e mata com as suas próprias mãos, junto com a sua tropa, porque era o capitão, né? Ele capitaneava a sua tropa. Mas não ficou por isso. Ele, ainda sem saber, ele procura o amigo dele, Arthur de Louvain. Quem que é Arthur de Louvain? É o irmão de Otília. Quem é Otília? Otília é cunhada de Ruth. Otília ia casar com Carlos Felipe II, que era o irmão da Ruth Carolina, da Dona Ivone. Então é Charles, Dona Ivone e Otília. Ele era irmão. Aí ele leva para ele, né? E pergunta se ele conhece alguma informação sobre essa família. O que o Arthur, irmão da Otília, diz para ele? Sim, são reformistas convictos, luteranos e não calvinistas, pautando-se, portanto, por normas e costumes alemães, porque era muito próximo. O que supõe uma incongruência. Não creio, no entanto, que seja o fato para uma condenação. São patriotas, pacíficos, honestos, probos a toda prova. Olha, gente, não tem nada que maculava essa família. E ele termina dizendo assim, o amigo dele, o amigo do Narbonne: rogo-te, meu caro conde, em nome de nossa velha estima, poupá-los a quaisquer perseguições, pois que bem o merecem. Olha que interessante.
Pela segunda vez, uma pessoa fala com ele: não vá, não faça. São pessoas boas, são humanos, são caritativos. Rogo-te poupá-los, é gente boa. Mas ele não se sente satisfeito. E aí ele vai procurar quem? Pela terceira vez, ele vai ter um chamado da espiritualidade, aconselhando-o, mas não influenciando no seu livre-arbítrio. E é isso que é interessante. Porque o terceiro chamado acontece através do seu pai espiritual, que era o Monsenhor B. Uma incômoda apreensão angustiava o coração, perturbando-o sensivelmente. Olha que interessante. Ele foi o Sr. B. E o que o Sr. B fala para ele? Luiz, meu filho, desgostam-me sobremodo os compromissos que assumiste com Catarina de Médici para uma perseguição a huguenotes. Prevejo, olha que interessante a intuição, prevejo consequências calamitosas para esse empreendimento estranho e observo que existem aí mais interesses políticos e dinásticos do que mesmo religiosos. É a política, a velha política do mundo. Olha, nós estamos falando do século XXI, não falando da atualidade, não. A velha política do mundo se utilizando da religião para deturpar, para utilizar o poder. Olha como é que a vida é sempre um ciclo e se repete muitas das circunstâncias, né? Enfim, todavia declaro-te que isso me desagrada e eu tremo pelo teu futuro. Então, a espiritualidade, ela jorra em cima de nós uma quantidade imensa de oportunidades, o conselho, mas nunca interfere. Não satisfeito, ele vai atrás de Catarina de Médici, fala com ela sobre essa situação. E ela diz assim, que era a rainha mãe do rei. Os Bittencourt de La Chapelle foram amigos do trono e seus leais servidores ao tempo de Sua Majestade Francisco I e Henrique II. Sois fiscal da igreja, conde. Compete-vos investigar e deliberar. Que interessante. É isso mesmo, Flávio. A gente está vendo essas verdades no momento. Qual o papel que nós vamos desenvolver? É da consciência de cada um. Os romances estão, as palavras vêm, a verdade está explícita, mas muita gente não consegue enxergar. O interessante é que dentro desse processo, uns evoluíram, outros permaneceram nos pressupostos de sofrer as consequências infelizes da vida. Cabe a cada um de nós tomar a nossa decisão. Não é fechando os olhos e pedindo que os espíritos dão um jeito na pandemia e resolvam tudo na vida, mas que nós façamos a nossa parte, a nossa consciência, na nossa família, na nossa vida, e que quem vai resolver o problema do mundo não somos nós. Existem aqueles que são responsáveis por isso, mas nós também somos chamados a tomar as nossas decisões. E aí ele mandou um dos seus subordinados, né, Reginaldo de Trulli, o João gosta dele, né, lembra muito dele. O que acontece? Ele chega lá para levar uma carta, porque ele pede para que os Bittencourt de La Chapelle, a família, se retire dali, porque foi efetivamente bem orientada, né? Todas as virtudes em relação à família foram levadas até ele. Ele então, né, o Carlos, se reúne com a família para tomar a decisão. E olha que interessante, né? Ele diz assim, Carlos Felipe II, depois que recebeu a mensagem dos de Narbonne. Verifiquemos a mensagem conselheira que nos fornecerão as páginas do Novo Testamento do Senhor. Consultemos Jesus, a ver se aprovará a nossa decisão de resistirmos à pressão de Luiz de Narbonne. Então eles chegaram à conclusão que eles não iriam fugir. Solicitaram que as mulheres e as crianças fossem, e elas abdicaram, porque também queriam fazer parte desse momento histórico na eternidade, na vida de cada consciência, que é morrer em nome de Jesus.
que é não abdicar da sua própria fé, da certeza das balizas de Jesus, do amor divino, da fé, né? Da vida após a morte, e que há muitas moradas na casa do Pai, da reencarnação, da vida eterna. Ter essa certeza, vivenciar isso, independente do que vai acontecer com o nosso corpo e com aqueles que estão ao nosso redor. Isso era uma tradição que muitas vezes acontecia, foi com Francisco de Assis, quando ele foi receber o seu primeiro discípulo, que foi Bernardo. Ele foi até a igreja e abriu a Bíblia 3 vezes para saber o que a Bíblia iria falar. Aqui, lembrando, no livro Paulo e Estevão, Gesiel, né, que era irmão de Abigail, filho de Josebel, o que aconteceu com ele quando o pai colocou fogo na vizinha, me fugiu o nome aqui, nos vizinhos, né? Era uma chácarazinha, numa chácara do vizinho. Então ele disse assim: pai, vamos abrir a Bíblia e ver o que Deus tem para nos avisar. Isso é muito interessante, né? Que é buscar efetivamente o que a espiritualidade vai nos intuir. Lembrando que a responsabilidade das consequências são nossas. E aí o que abriu? O que abriu a Bíblia? É isso mesmo, falava. Abriu 3 vezes. Ele abriu e disse, e o que caiu? O versículo do Evangelho diz assim: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor a mim, do Evangelho, salvar-se-á. E aí foi o que aconteceu. Voltamos lá no processo em que o Luiz de Narbonne chega lá de cavalo, sobe de cavalo as escadas do casarão da família Bittencourt de la Chapelle, e o Carlos Felipe, que estava lendo, né, fazendo a homilia a respeito do Novo Testamento, deixa o púlpito, se direciona para ele, e ele então, né, cruza como última instância, como último chamado, no momento azado. Olha que interessante. Alguns minutos antes dele começar a chacina, por um instante fugaz, o belo capitão cruzou o olhar com o jovem doutor, huguenote, e pareceu indeciso, porque não seguia o seu coração, não seguia a sua intuição, seguia apenas a razão e o orgulho, que nós vamos ver mais adiante. Como se algo em sua alma ou em sua subconsciência o detivesse em advertência suprema. Mas ainda assim, ele enfiou a espada no coração de Carlos. E sabe qual foi o último pensamento de Carlos antes de morrer? E é um processo muito interessante também, que ele falou o seguinte: minha pobre Ruth, que será de ti? Consolidando o amor, consolidando o planejamento reencarnatório para auxiliar esta que fora sua amada, né, Lígia, em que ele, como escravo do seu amor, durante várias reencarnações, esteve para auxiliá-la. O que será de ti, minha pobre Ruth? Vamos lembrar rapidinho Paulo e Estevão, né? Quando eles foram presos, o pai e os 2 filhos, porque colocaram fogo na chácara vizinha, eles foram presos, e quando estavam presos, Gesiel pergunta a Abigail: você lembra, minha irmã, quais foram as palavras, as últimas observações da mamãe no leito de morte? Se recordo, respondeu Abigail com a lágrima, tenho a impressão de ouvir ainda suas últimas palavras. Abre aspas. E vocês, meus filhos, amarão a Deus acima de tudo, e de todo o coração, e de todo entendimento. Eu fico pensando o dia que nós vamos entregar a nossa alma e morrer. E ao invés de nós nos preocuparmos com as questões materiais, quem vai ficar com a casa, quem sabe da minha senha, o que vai acontecer com o dinheiro no banco, com as dívidas, a gente falar, como falou, o que será da alma dela? Ou como disse a mãe de Abigail, acima de tudo, o amor a Deus.
Né? Isso é que tem que calar nas nossas coisas. Por isso que a gente tem que ler devagar. Por isso que a gente tem que parar. Por isso que a gente tem que refletir. Porque são conhecimentos que abundam da espiritualidade. De forma direta, de forma indireta, pela psicografia, por uma palestra, por uma música, pela espiritualidade, pela intuição, pela oração. Nós jamais poderemos dizer como foi o caso, me lembrei agora, Camilo Castelo Branco nos domina, Memórias de um Suicida, quando nenhum deles lá poderia dizer assim, nós não conhecemos Jesus. E o Espírito, né, que estava lá auxiliando diz assim, na face da terra, ninguém pode dizer que não conheceu, de forma direta ou indireta, a mensagem de amor de Jesus. Então não vai servir de desculpa para nós no plano espiritual, após o desencarne, justificar os nossos erros ou a nossa omissão em relação ao não conhecimento do Evangelho de Jesus. Não muitas vezes na letra, mas o mais importante, na vivência. E nós sempre teremos um Monsenhor B. Nós sempre teremos um Carlos Felipe II. Nós sempre teremos um amigo que vai nos auxiliar, como Sacaran teve Osman, como Saulo de Tarso teve Barnabé. Nós temos alguém que é a base, que vem nos dar auxiliar, vem nos sustentar emocionalmente. Porque o que temos que fazer, a nossa consciência fala, porque falou na cabeça de Luiz de Narbonne que ele não deveria massacrar. E ele vai e mata todas as pessoas. Mas quem não morreu na época? Ruth Carolina. Por quê? Ele pegou o Carlos Felipe e mandou a Ruth Carolina ficasse lá com a sua noiva, que era Otília. Então, ela não morreu, mas ficou sabendo do que aconteceu. E depois, como eu disse ontem, vou repetir, no capítulo 4, né, que tem o título Pacto Obsessor, quando eu destaquei o começo da mediunidade, né, a continuação, porque desde lá, no século de Jesus, 40 a.C., o que acontecia? Ela já tinha sido iniciada no templo de Delfos. Ela faz um pacto com quem? Com Otília. E aí, antes de conversar com Otília, ela faz uma oração. E no fim da oração ela diz assim, agradecendo a família, né? Ruth Carolina. E descansai em paz, Luiz de Narbonne perecerá sob as minhas mãos. E o que é importante nisso? A gente destacar. Tudo que a gente pensa acontece. Por isso, voltar, como nós estamos no período de reclusão, o nosso olhar, as nossas emoções, a nossa vida para o pensamento. Né? Eu estava com um livrinho aqui e vou falar de novo dele, Pensamento e Vida, de Emmanuel, que é um curso para o mundo de regeneração. A mente é a base da nossa vida, é a estrutura de todo o nosso ser. E tudo aquilo que a gente pensa acaba acontecendo, agora ou mais adiante. Então vamos ter cuidado com o que a gente deseja. Inclusive lembrei de um caso muito interessante aqui do Chico, né, que tinha um amigo que falava assim, eu queria ganhar na loteria, Chico, porque se eu ganhasse a gente ia abrir uma creche, ia fazer e ia acontecer. É mesmo? É isso mesmo. Aí o Chico, cuidado com o que você deseja. O que aconteceu? Ganhou na loteria. Ele ia todos os dias no centro, passou aí 5 vezes, 3 vezes, 2, uma vez ao mês, depois sumiu. Não apareceu mais. E um dia chegou o amigo dele e disse assim, Ô Chico, lembra de mim? Lógico, meu amigo, como não? Pois é, Chico, vamos fazer a nossa creche. E o Chico, muito humilde, não, meu amigo, agora não, que isso. Chico, vamos! Aí tanto ele insistiu que o Chico falou, mas agora não pode, meu amigo. Mas por que, Chico? Porque você já está desencarnado, perdeu a oportunidade. Então, meus irmãos, vamos ter cuidado, porque quando ela desejou matar Luiz de Narbonne, ela criou as condições vibracionais para o conluio obsessivo, para o pacto do mal, com quem? Com a Otília. A infeliz que, não sendo bastante generosa e heróica para perdoar e esquecer as ofensas recebidas e voltar o amor para o Pai Todo-Poderoso, em cuja crença encontraria o refrigério para todas as desgraças e opressões. O pensamento, harmonizado com as revoltas do coração,
Descrente prefere irradiar sinistras correntes, transmissoras de sentimentos ímpios. E aí ela faz um pacto de assumir a personalidade de Otília, ir para Paris e vingar a morte da família com Luís de Narbonne, o Cavaleiro da Fé. E é muito interessante, eu vou fazer um outro parênteses para destacar uma coisa muito interessante nesse contexto. Porque elas vão num processo de nutrição. O André Luiz, num de seus livros, ele fala energias compensadas, né? Só que aqui para o mal, porque as duas desejam a mesma coisa. Numa simbiose infeliz entre elas. Vou dar um salto grande para a gente entender como que é intrincados os caminhos da reencarnação. Isso é uma lei que a gente precisa estudar. Nós que somos muito vinculados ao sangue, ele é sangue do meu sangue. Olha só, aqui elas são amigas. No final do livro, elas já se rompem, porque a Otília continua e no mal, desejando o mal e vibrando com o sofrimento de Luís de Narbonne. Mas Ruth Carolina, ela assume dentro do seu coração remorso. Então ela já tem uma divisão. Depois nós vamos encontrar, como eu disse, no livro Sublimação, na leitura Nina, Eponina Vidigal. Eu comentei um pedaço ontem. Otília, a sua amiga, nesse processo, nesse conluio do mal, é Constância, noiva de Ramiro de Montalbán. E Ramiro de Montalbán acolhe na sua vida, no seu hospital, no seu próprio lar, Nina, uma dançarina cigana Andaluzia. O que acontece? O ciúme, porque desde 1572 que eu estava querendo casar com Carlos e não conseguiu. O ciúme de Constância é tão grande que indiretamente ela abre o caminho para que a Nina morresse. Amíngua na rua, desamparada, sem comida, sem lugar seguro, sem os seus remédios, porque ela também sofria por questões passadas. Morre Nina, morre Dona Ivone do Amaral Pereira, né? E ela então aparece mediunicamente para Ramiro de Montalbán, que está na França, que era amigo de Kardec, que conheceu, que frequentou alguma sociedade parisiense de estudos espíritas. E então ela diz assim: eu quero ser sua filha. Porque ele havia rompido, descobriu a trama e rompeu com a Constância. Eu quero ser sua filha. Mas para isso você precisa reatar o noivado com a Constância. E assim acontece, e ela renasce, segundo informações, com o nome de Leila, e é filha de Ramiro de Montalbán e de Constância. Então olha, quer dizer, Constância que elas são amigas, depois vira inimiga, depois vira mãe e filha. O que isso está nos dizendo? Nós não temos consciência plena das relações daqueles que estão ao nosso redor, da nossa família. Porque, na verdade, existe uma família chamada família espiritual. Tem um capítulo do livro no final que fala sobre isso. Família espiritual. E muitas vezes aquele que está ao nosso lado, que nós temos muito vínculo, pode ser que depois ou antes nós não tivéssemos e passa a ser o quê? Passa a ser aquilo que nós chamamos de inimigo, porque vai contrariar os meus desejos. E quando o meu desejo é contrariado, eu me viro uma fera contra todos aqueles que estão no caminho impedindo a realização do meu ego, do meu prazer, do que eu quero. Tanto quanto aquilo que é nosso inimigo hoje pode ser que amanhã seja o meu amor. E a gente vê essa relação. Por quê? Por que o olhar de Luís de Narbonne, quando cruzou com Carlos Felipe,
mexeu na sua alma. Porque, na verdade, Luiz de Narbonne matava com as próprias mãos a sua família espiritual. Por que ele nasceu órfão? Foi abandonado para a mãe morreu. E o pai também? E foi criado pela igreja? O acaso não existe, gente. Porque essa família já vinha reencarnando. E os vínculos que existiam entre eles eram sólidos. Com a diferença que alguns dos seus membros vão evoluindo com o tempo, como é o caso de Charles, que foi Sacaran, e eu contei um pouco da história ontem. Que foi aqui, Carlos Felipe II morreu em nome de Jesus. Depois ele vai ser um padre, vai ser amigo da família no Cavaleiro de Lumière. Depois ele volta a ser Vitor, irmão da Dona Ivone do Amaral Pereira, no Drama da Betânia. Depois ele passa a ser amigo e protetor como Ramiro de Montalbán. Depois ele passa a ser pai da Leila. E depois vira o Charles, que nós conhecemos como o espírito que veio guiar, que veio orientar a mediunidade da Dona Ivone do Amaral Pereira, que auxiliou passo a passo. Porque ele disse assim, numa carta que escreveu, que eu falei ontem em 1940, para Dona Ivone do Amaral Pereira: minha filha, todo mundo tem um lar. Eu não tenho. Na verdade, eu tenho. Mas um lar onde você não pode morar não é um lar. E eu preciso de você. E como você suicidou e abandonou e me deixou sozinho, como é que você acha que foram os meus dias? Porque quem suicida não lembra de si. Como é que foram os meus dias naquela casa abandonada, lembrando de você a cada local, a cada peça de roupa que eu pegava, quando entrava no seu quarto? E você não pensou em mim? Você não pensou no meu sofrimento? Agora eu não vou deixar você esquecer. Por isso que eu comecei com essa leitura, né, dessa frase da Dona Ivone, que ela sentia um peso terrível, um privilégio terrível saber das suas vidas, e ele fez questão de que ela não esquecesse. Porque nessa encarnação ela não teve o lar, ela não teve um trabalho, ela não teve uma família, ela não teve filhos, ela não se casou. Porque durante muitas encarnações, como nós estamos vendo, ela teve todo o processo, todo o amparo, e abusou dessa circunstância. Porque ela ainda hoje, né, na época, em 1957, não havia completado o processo de perdão do que fez Luiz de Narbonne com a sua família. Porque ela assumiu nas suas mãos o processo de vingança. Porque a família não queria. E ela sofreu as consequências. E ela teve dificuldade de entender. No final do livro, quando Luiz de Narbonne é recolhido pela família e ela não tinha acesso aos seus familiares. E ela, como pode? Que isso, meu Deus, eu estou ficando louca. Aquele que matou minha família está ao lado dos meus familiares e eu que defendi a família. Por quê? É o processo do perdão. Isso mesmo, é o processo do perdão. Ela não havia perdoado, ela não entendeu, ela não passou pelas fases necessárias para expurgar aquele ódio, aquela raiva, quando alguém faz o que fez com a família dela. Ela não colocou nas mãos de Deus a justiça que não pertence a nós. E depois que ela conseguiu a vingança, porque ela conseguiu a vingança, e ele morreu dentro de um cárcere, né, espaçoso, nos meandros lá do castelo, né, em que morava Catarina de Mestre, nos porões, em que ele era um homem alto, robusto, atlético, não podia ficar em pé. E ele sofreu de maus tratos, de tuberculose, e desencarnou durante 2 anos. Embora tivesse auxiliado em primeira mão a matança dos huguenotes na cidade de Paris, que é uma mancha na história da humanidade. A Noite de São Bartolomeu. Vou confessar um negócio para vocês. Tem um livro que se chama A Noite de São Bartolomeu. E eu não consigo ler. Já comecei umas 3 vezes, mas não vai para frente. Enfim, depois disso, ele então fica 10 anos. Olha que interessante, gente. Ele fica 10 anos perdidos. O que a gente falaria hoje? Há uma penada. Né? A gente vê, o Kardec conta isso no livro dos médiuns, né? Das almas penadas que ficam em determinadas casas, em determinados lugares abandonados.
Isso existe, é o nome, né? O nosso misticismo e a nossa ideia é que cria algumas absurdidades em relação a isso, né? A gente valoriza demais, mas existem. Ele ficou 10 anos, porque ele então, teve um determinado momento, porque ele amava efetivamente a Ruth Carolina, ele não deixou de amar, é tão interessante. Por quê? Por que ele conseguiu a pacificação do seu espírito? Porque embora ela tivesse levado, acho que é 220, levado a ele todo o processo de sofrimento, ele entendeu. Ele entendeu. Ele diz assim, infame, desgraçada. Não, essa é ela. Perdão. Deixa eu procurar aqui, porque é interessante esse diálogo que ele tem com ele mesmo. Espera aí que eu vou achar aqui. Me perdi um pouco. 220, estou lendo 232. Tá. O seu próprio senso de responsabilidade consciencial, acionado por seguras intuições e agravado pelos deméritos de existências passadas, advertia-o desde a juventude que seu destino seria atrozmente dilacerado pela mulher, e por isso mesmo dela se esquivava tanto quanto possível. E ele reconhece o que a Otília fez com ele. E ele diz, embora você tenha me matado, embora você tenha se vingado de mim, me perdoa, eu te amo. E é interessante que a gente vê um processo parecido com esse lá em Sacarã. Eu te amo. Ele amava, embora a traição dela, embora ela tivesse com as suas próprias mãos, apoiado no espírito de Otília, que a obsidiava por livre e espontânea vontade de Ruth Carolina, da Dona Ivone, junto com Catarina de Médici, que também não gostava e queria ver a morte de Luís de Narbonne. E então o que acontece? Ele vai atrás, ele retorna àquele casarão já desencarnado 10 anos depois. Então ele ficou 10 anos perdidos, sem saber o que fazer. E então ele sobe pelas escadas. Ele vê uma luz lá dentro daquele ambiente que 10 anos, 12 anos atrás, porque 2 anos ele ficou preso, que há 12 anos atrás ele havia trucidado com as suas próprias mãos. E o que ele repara? Nenhum desses huguenotes trazia sombras de censura no olhar límpio e sedutor. Isso incomoda, porque ninguém falou, você nos matou. Então, questiona ele, poderia haver santidade fora da igreja que ele tanto amara? Porque, enquanto orgulhoso, ele achava que quando acabasse com os huguenotes, iria frutificar a igreja, a grande mãe dos homens, em relação a todos os outros. E do mesmo jeito que aconteceu a primeira vez, Carlos Felipe sai do púlpito, vem até ele, estende as mãos e diz, vem, Luís, há quanto tempo nós te esperávamos, irmão querido? Então não nos reconhece? E aí eu coloquei uma frase interessante, que o amor puro costuma ofuscar. Uma referência interessante. Livro Voltei, Frederico Figner. Está lá junto com Bittencourt Sampaio, Dr. Bezerra e tantos outros espíritos. E ninguém o acusa de nada. Todos brilham e ele olha para dentro de si e não vê a sua luz. E ele fica incomodado e ele não consegue. Ele começa a chorar na frente de todo mundo no salão e ele pede para refazer toda a sua vida, repensar os seus passos
trabalhar a luz dentro de si, com humildade e com renúncia. Porque a luz do próximo incomoda quando a nossa consciência não está de acordo com ela. Ou seja, se nós fôssemos hoje para o paraíso, com certeza iríamos nos incomodar com ele. Porque para entrar no paraíso, a gente precisa estar com o paraíso nas costas. Não adianta ninguém nos levar até lá. Não adianta ninguém nos convocar para lá, porque nós vamos ficar incomodados. E isso aconteceu com Luiz de Narbonne, como Frederico Figner. Ele foi até lá e não conseguiu. E não aceitou. Sim, ele reconheceu finalmente ao contato daquela vontade o Luiz de Narbonne, cujos eflúvios penetraram os arquivos das suas recordações. Reconheceu, mas horrorizou-se. Ele viu as crianças, ele viu o Carlos Felipe I, que adotou Bezerra, ele viu a mãe de Ruth Carolina, tão bela, tão bonita, tão bem, com tanta luz, tocando harpa, mas horrorizou-se. Não correspondeu o gesto fraterno de Carlos, que lhe estendera generosamente a mão, porque também indigno de tão alto favor se reconheceu. Eu não mereço isso. A consciência não deixava ele fazer isso. Então, alucinado, olha que interessante, alucinado, porque a gente pergunta assim, por que André Luiz ficou 8 anos no umbral? Porque ele se permitiu, ele é que cavou, ele construiu, ele fez a manutenção de onde ele estava. Assim acontece no Vale dos Suicidas. É a exteriorização do pensamento de cada um deles. O grande amigo de André Luiz, foi Clarencio, estava sempre ao lado dele. No momento em que ele parou, fez uma oração a Deus e chorou, Clarencio apareceu, esteve sempre ao seu lado. Isso aconteceu aqui com o Luiz de Narbonne. Então ele saiu alucinado sobre os próprios passos. Porque a gente fala, por que não socorre todo mundo? André Luiz perguntava isso muito. Por que não socorre todo mundo que está no umbral necessitado? Porque não adianta. Ninguém dá passos decisivos, ninguém evolui ninguém pode resolver a vida por ninguém. Se isso fosse possível, Jesus, quando esteve aqui na terra, ia levar todo mundo para o reino dos céus, para o paraíso, não levou ninguém. Não há possibilidade, nem os que estavam ao seu redor. Ele orientou, Pedro, tu has de me negar 3 vezes. Não, ele orientou. Judas, não falou diretamente com ele, né? Há de me extrair, cuidado com o peso dessas moedas. Ele orientou, mas ele não pode, ninguém pode fazer evolução por ninguém. Carlos não pôde auxiliar, embora influenciasse, embora aparecesse para a Ruth Carolina em muitas circunstâncias. E uma vez disse, vamos para a Alemanha, saia, você ainda tem chance. Volte para o Reno, minha pobre Ruth, disse, que é tempo ainda. Atende, querida irmã, ao teu Carlos. Eu te protegerei na fuga. Né? Mas não adianta, porque ela estava imbuída da vingança, com o coração fechado, e a gente tem que respeitar o livre-arbítrio. Deus, acima de tudo, fez essa lei. E ninguém, por mais que nos ame, pode fazer isso. O tempo já vai adiantado, deixa eu terminar aqui. Então, alucinado, sobre os próprios passos, com um brado apavorante de dor moral e de angustiosa surpresa, correndo qual louco furioso acossado pelas iras devastadoras do remorso e da vergonha implacável. Imagina a gente Imagina, questões técnicas, imagina a gente reconhecer ao desencarnar que nós fomos responsáveis pela morte dos nossos familiares, com as próprias mãos. Eu não sei. Realmente a dor é alucinante o que aconteceu com ele. Né? Passado o tempo, ele então, por uma segunda vez, ele volta à casa. Isso ele fez várias vezes. Ameaçava subir e voltava. Ameaçava subir e voltava. Porque ninguém pode fazer isso. A lei não permite que você arranque a pessoa de um determinado sentimento. Ajuda a aconselhar. A casa estava aberta, né?
Quem quiser discutir, e ele estava montado no seu cavalo, capítulo 14 do livro A Gênesis, fala sobre os fluidos, para entender como acontecia isso. Né? Como que eles mentalmente reconstruíram a casa da família do La Chapelle para receber Luiz de Narbonne, para que ele pudesse efetivamente sair daquele processo, ter um choque emocional e então rever a sua vida e começar a soerguer o seu processo através da sua consciência. E ele então, depois de um tempo, né, ele vai e ele é recebido e ele efetivamente se entrega, né, aos seus familiares, chora convulsivamente, né, um choro convulsivo, a Condessa Carolina, que era a mãe de Ruth Carolina, abraça ele e ele diz: perdoa, mãe querida e inesquecível. Gente, enfim, perdoa por Deus, perdoai-me todos vós, eu vos suplico de rastos. Perdão, meu Deus. Perdão, meu Deus. É só assim. Não tem outro caminho, meus irmãos. E nós seremos recebidos como ele foi. E ela apenas disse: dorme, meu filho, sobre o coração de tua mãe. Meus irmãos, é assim. Ele perdoa a Ruth Carolina. Ele entra num processo. E ela também estava num outro local. Foi recebida com muito amor no plano espiritual. Mas efetivamente, ela tinha dificuldades de entender. Porque ela achou que ao morrer, ela iria encontrar os seus familiares. Porque foi pelos seus familiares que ela exerceu vingança com o Luiz de Narbonne. E aqui tem um outro ensinamento muito profundo, muito tocante para as nossas vidas. Nós não temos a função de defender ninguém, como nós não podemos viver por ninguém. A nossa função não. Porque a família não pediu, muito pelo contrário. O que Carlos falava com ela é: perdoa, não vá, auxilie, espere, confie, sofra. Porque a noite, como diz o Velho Testamento, a dor pode durar uma noite, mas o consolo vem ao amanhecer. Depois da tempestade vem a bonança. Porque você não está passando por esse processo à toa. E aí que o Consolador do Espiritismo, por esses processos comprovados da reencarnação, vem acalentar a nossa alma. O acaso não existe. Nós estamos nas pessoas certas, nos locais certos, nas circunstâncias certas, e da melhor maneira possível para a gente realizar a grande redenção das nossas vidas. Renunciar à vida torpe e material em prol da vida espiritual, em prol da luz, em prol da autorrealização. Nós podemos. Os espíritos sobejam em todas as circunstâncias, de forma direta, indireta, através da intuição, através do sonho, através de uma leitura, através de um amigo, através de um conselho, através de uma música. Mas o que fazemos? Estamos com os ouvidos tamponados, ouvidos moucos para a espiritualidade. Enquanto eles estão de braços abertos, esperando a nossa decisão. Eu quero. Com poucos fazem esforços. Poderia tomar suas más tendências? Pergunta o livro do Espírito. Com poucos fazem esforços. Nós podemos. Basta as 3 potências da alma. Leon Denis, livro Problema do Ser, Destinador. Querer, poder e amar. E aí, a Ruth Carolina, para fechar aqui o nosso, já vai adiantado, a nossa conversa, né? Olha que não está esgotado os assuntos aqui, porque tem, né, João? Tem aí muito conhecimento aqui, ó, para a gente debulhar, para a gente mergulhar,
para nos auxiliar, para não precisar repetir, não precisamos repetir. Porque a gente tem pelo sentimento, por esse sentimento entrar nessa vibração e entender, utilizando a razão, utilizando a boa intenção, tomando as melhores decisões para a nossa felicidade. Mas enfim, diz assim, para Ruth, quando o Luiz de Narbonne foi visitar a Ruth Carolina, junto com os familiares. Fica um último ensinamento da noite. Para Ruth, a presença daquele a quem tanto mentira e atraiçoara na terra traduzia suplício permanente, fonte de pesares e desapontamentos insuportáveis. Porque você vê alguém te estender a mão, é o mesmo processo do Luiz de Narbonne com a família. Sentia Ruth em relação a Luiz de Narbonne. O desgosto de reconhecer o quanto ele sofrera sob a sua vingança e que no momento era ele recebido e acatado no seio daquela generosa família que sucumbira a um extermínio sob o seu comando, ao passo que ela, Ruth, exilada do grupo afim, justamente porque pretendera nele vingar o destroçamento inominável. Como é que eu vou entender isso? Ele que matou todo mundo está do lado de vocês, eu que fui defender toda a família estou excluída, vibracionalmente. Mas tem o processo do perdão, que nós comentamos aqui, que é o escopo principal do objetivo, né, de Charles para psicografar esse livro, para trazer essa mensagem para a Dona Ivone. E não poder fugir dele, ocultar-se, porque ele a buscaria e a encontraria em qualquer parte onde se exilasse. E chama-se magnetismo. Os intrincados caminhos do magnetismo que nos aproximam daqueles que nós rechaçamos, mas daqueles que a nossa consciência conclama para ajustar. É assim, isso que é a ciência da vida, da doutrina espírita, que vem nos esclarecer por esse romance fantástico. Constituía um castigo para a sua consciência, que naquele vulto tristonho e sofredor era obrigada a reconhecer um amigo dela própria, cuja devoção só se compararia de Carlos Felipe tributava. E para a gente ver a postura de Luiz Felipe, de Luiz de Narbonne, de Luiz de Narbonne, e a postura de Ruth Carolina, quando ele reconheceu que precisaria retornar aqui para poder reajustar o seu psiquismo e a sua consciência. Ele reencarnou como judeu espanhol para sofrer o ultraje da perseguição religiosa, ao mesmo tempo que em si mesmo era combatido o terrível preconceito católico romano. É a contraposição para equilibrar a sua consciência, o seu desejo, o seu amor ainda atribulado. O desmedido orgulho sectarista que tantas desgraças ha causado entre os povos. Mais uma vez, né, Flávio? Parece que nós estamos falando não de 1570, parece que nós estamos falando dos dias atuais, né? Um orgulho sectarista que tantas desgraças ha causado entre os povos. Como se a gente pudesse pegar o mal e tirá-lo do mundo. O mal entre aspas, né? Que são aqueles que não aceitam o que eu tenho como a verdade suprema e absoluta. Que o exemplo de Luiz de Narbonne fique para os nossos corações. Que o exemplo de Ruth Caroline fique em nossos corações. De Charles e Dr. Bezerra, nessa família espiritual, né? Frederico G. e Monsenhor B., que nós vamos ver no próximo livro, Cavaleiros de Lumières. Para a gente entender, aí sim, um dia nós vamos falar sobre Ivone do Amaral, a vida dela aqui, as suas obras, a sua relação com a doutrina espírita, a sua mediunidade, o seu compromisso com a espiritualidade. E que desde o ano 40, só o ano de 1900, somente a doutrina espírita foi capaz de colocar freios no simbolismo, na vida de Dona Ivone, que decaiu, que suicidou, que fez sofrer, que atraiçoou, que vingou, que não perdoou. Só a doutrina espírita conseguiu domá-la. E
dia 8, eu confundi mais uma vez, ou 9 de março de 1984, quando retorna ao plano espiritual, já está redimida de muito dessas circunstâncias, ainda no processo da evolução, porque todos nós estamos no processo do aperfeiçoamento relativo. É a lei de entender a lei de causa e efeito, Márcio Romeu, justamente, né? São todas as circunstâncias, sobeja de conhecimento para todos nós. Eu gostaria então, nesses momentos finais, de agradecer mais uma vez a Escola de Jesus Cristo, na figura do Flávio, de todos os trabalhadores, ao João Carlos Teixeira Mendes, que foi o médium que me aproximou de todos vocês. Senão nada disso aconteceria. A Dona Ivone do Amaral Pereira, né, que abriu com muito carinho a sua vida para que fosse exemplo para todos nós. E sob essas circunstâncias, nessas vibrações em que nós recordamos tanta coisa, né, que tenha ficado um gostinho de quero mais, porque tem muito mais conhecimento nesse livro. E aí eu falo, vamos ler, vamos reler, vamos estudar. É muito material que a gente tem para aprender. Que Jesus, que a espiritualidade boa e amiga, que esteve conosco nesses momentos que passaram breves, em que buscamos na nossa memória o sentimento sagrado do amor, do perdão, em última instância, dos ensinamentos de Jesus, o nosso Cristo, nosso modelo, nosso guia, que possa, a partir de hoje, sedimentar cada vez mais um tijolinho na construção do Evangelho dentro dos nossos corações, sendo exemplos, seja como católico, seja como espírita, seja como huguenote, como protestante, como judeu, que importa? É espírita, que importa? Importa o amor a todos os semelhantes. Se é da minha família, não é da minha família, é da minha religião, do meu time, do meu partido. Que importa, Senhor Jesus? Abra-nos a mente e o coração para que o amor seja a respiração da nossa alma, agradecendo a esta doutrina bendita e consoladora, que vem sendo o arrimo das nossas vidas, que nos auxilia, que é a base da nossa existência, a todos os amigos, lembrando aí de todos aqueles que estão trabalhando ininterruptamente nos hospitais, né, como médicos, enfermeiros, técnicos, balconistas, atendentes, motoristas, nesta que vem sendo um enfrentamento de toda a sociedade planetária. Nos abençoe, Senhor, despeça-nos na Tua luz e guarda-nos o nosso coração na Tua paz. E assim seja.